Bom, meus irmãos, amados ouvintes, vamos ler então o texto da palavra do Senhor, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 7. Pela fé, Abel ofereceu, é o versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Graças a Deus. Meus irmãos, a história da arca de Noé e da salvação da sua família é uma história que tem sido atacada por muitos, porque há alguns incrédulos que não acreditam que este acontecimento foi real. Eu quero dizer que esta é uma obra de fé. A Bíblia é um livro de fé. E nós precisamos de fé para acreditar no sobrenatural. Louvado seja Deus. Existem duas maneiras da gente interpretar esse texto. E eu louvo a Deus que o escritor aos Hebreus, ele interpretou para nós esta passagem. Uma das regras de hermenêutica diz que as Escrituras interpretam as Escrituras. E o escritor aos Hebreus aqui teve uma interpretação divina, dizendo que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou a arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Certamente o escritor aos Hebreus fez uma leitura correta deste texto. E somente pela fé nós podemos acreditar que um homem numa época tão antiga fez aquele grande navio, aquela grande embarcação, com os materiais que tinha na época, e que houve um dilúvio universal. Somente pela fé nós podemos crer que tão grande acontecimento ocorreu. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, tem duas maneiras de você, aleluia, abordar este assunto. Uma delas é de maneira científica, de forma crítica. E aí, então, quando você vai para este lado, a ciência, ela se baseia em provas, em evidências. Então, a pessoa parte de um pressuposto de que poderia não ter sido verdade este acontecimento. E aí ele vai buscar provas e evidências de que realmente houve um dilúvio universal e de que realmente houve a construção de uma arca e que Deus realmente destruiu a humanidade naquela época. Bom, não é bom você partir de um pressuposto de que talvez este acontecimento não seja verdade, porque este texto é um texto narrativo histórico, e ele tem por característica citar personagens, citar datas, citar espaços, quando ocorreu, onde ocorreu, como ocorreu. Então, tem todas as características de um evento histórico, e para nós é, na verdade, um acontecimento histórico que foi nos dito por Moisés, o escritor deste livro. A segunda maneira de estudar este texto é com base na fé. E aqui eu quero destacar a interpretação do escritor da carta aos Hebreus, porque ele diz que pela fé, Noé, divinamente avisado ou instruído dos acontecimentos que ainda não se viu, e ele, sendo temente a Deus, ele creu e construiu a arca. Louvado seja Deus. Nós precisamos partir do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Do que está escrito nas Escrituras é a verdade. Louvado seja o Senhor.
Se nós não partirmos deste princípio, nós não somos crentes. Louvado seja o Senhor. Deus, aleluia, moveu Noé, que teve uma fé inabalável, uma fé operante, aleluia, e ele não duvidou por incredulidade, quando ouviu Deus falar para ele fazer uma grande arca, um grande navio, e que Deus ia mandar muita chuva, e ia romper as fontes das águas da terra, a fonte das águas dos céus, e ia inundar a terra, os mais altos montes, e ia destruir a humanidade. É preciso ter fé para acreditar numa coisa dessa. Louvado seja Deus. E foi isso, glória ao Senhor, que o escritor quis dizer. Foi pela fé. Louvado seja o Senhor. A diferença dessas duas abordagens, aleluia, é justamente esse pressuposto. E, aleluia, a primeira abordagem, aquela que quer ver para crer, aquela que quer tocar para crer, é uma abordagem tipo Tomé. Jesus, quando ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, aleluia, e Tomé não estava presente. E depois os discípulos disseram: vimos o Senhor. E Tomé disse: se eu não ver as suas mãos, e não tocar os meus dedos, ver o local do sinal dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Tomé, queria ver e tocar para crer. Queria ver as feridas no corpo de Jesus, queria tocar para crer que era o Mestre ressuscitado. Da outra vez que os discípulos estavam reunidos, Tomé estava presente. E Jesus apareceu: e paz seja convosco. Jesus é um Deus de paz. Ele sempre apresenta e diz: paz seja convosco. Louvado seja o Senhor. E aí então Tomé estava presente. E Jesus disse: Tomé, vem aqui, põe o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Louvado seja Deus. É preciso ser crente para acreditar nas coisas sobrenaturais da Bíblia. É preciso ser crente para acreditar num dilúvio universal. É preciso ser crente para acreditar que Noé fez aquela grande embarcação e com ela carregou as espécies de animais para salvar os animais. E não foi só apenas um casal de cada animal, porque dos animais limpos e das aves ele levou 7 pares. Meus irmãos, é preciso fé. E eu quero dizer um segredo aqui. Louvado seja o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E muitos acreditam que a fé é apenas uma confiança. Mas o escritor aos Hebreus nos mostra esta grande realidade. Os homens de Deus que tiveram fé, eles tiveram ações que comprovavam a sua fé. E por essas ações que comprovavam a sua fé, eles receberam testemunho de que agradaram a Deus. Quando você lê a carta aos Hebreus capítulo 11, você vê que o escritor define o que é fé. No versículo de número 1, ele diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. E seguindo o versículo, na parte seguinte do versículo, ele diz: a convicção de fatos que se não veem. Ora, meus irmãos, este versículo, nele tem um recurso da literatura hebraica chamada de paralelismo. Na primeira parte, ele fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Na segunda parte, ele repete a mesma coisa, com palavras sinônimas. Em lugar de fé, ele usa convicção. A convicção de coisas que não se veem.
Coisas que se esperam e coisas que não se veem aparecem como sinônimas. Quando você espera algo, você não está vendo. Noé não sabia. Noé não estava vendo o dilúvio acontecer. Noé ouviu Deus falar que ia mandar um dilúvio. E Noé esperou diante desta palavra de Deus que o dilúvio acontecesse. E não somente esperou, mas ele teve fé. Ele teve a certeza, e Deus mandou ele construir a arca, e ele então praticou ações que demonstravam essa sua fé, ao começar a construir a grande embarcação, e se preparar mesmo para este dilúvio. Louvado seja Deus. Irmãos, testemunho aqui aos Hebreus 11, é um termo judicial, ou seja, pela fé destes homens de Deus, pela fé de Noé, pelas ações que ele teve que demonstraram a sua fé, ele alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Aleluia! Alguém declarou que ele agradava a Deus. Alguém declarou que ele era um homem de fé. Deus declarou que ele era um homem de fé. Deus teve Noé como um homem de fé. E por isso o escritor aos Hebreus diz que pela fé, Noé, divinamente avisado, construiu a arca para a salvação da sua família. Veja que as obras, aleluia, demonstram a fé. A fé, aleluia, é que salva. Mas depois que a fé chega, as obras, as boas obras acompanham a vida do crente, a vida do homem de Deus. Ele ouve Jesus falar e ele acredita. Ele ouve Jesus mandar e ele faz o que Jesus manda. Jesus manda construir a arca, ele constrói. Deus o Pai mandou Noé construir a arca e ele construiu. Louvado seja Deus. Isso foi uma demonstração de fé. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, o contexto do dilúvio era o seguinte: foi Moisés quem escreveu esse texto. Moisés viveu na época, 100 anos eles ficaram como escravos, porque enquanto José era vivo, enquanto havia um faraó que conhecia José, os israelitas viveram bem no Egito. Mas depois que se levantou um faraó que não conhecia José, ele se voltou contra os israelitas, porque eles se multiplicaram e eles passaram a ser uma ameaça para o governo. Então o faraó escravizou os israelitas e os submeteu a trabalhos forçados e construiu muitas obras através do trabalho escravo deles. Mas Deus levantou Moisés, o grande líder, para libertar o seu povo. E Moisés estava conduzindo o seu povo pelo deserto rumo a Canaã. E Moisés precisava falar algumas coisas para o seu povo, porque os israelitas viveram por mais de 400 anos no Egito, vendo muita idolatria, vendo os faraós se considerarem como deuses. E então era necessário esclarecer para eles que só há um Deus, e que esse Deus é o Criador do mundo, do universo. E aí ele escreve Gênesis para mostrar para o seu povo, aleluia, que Deus, o nosso Deus, é o Criador do universo, dos céus e da terra. É também, aleluia, aquele que criou o homem, mas ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus não criou o homem para ser Deus. O homem não é Deus. Faraó não era Deus, porque, aleluia, o homem é apenas a imagem e semelhança de Deus. O homem não é Deus. Eles precisavam ensinar isso para eles. E então, meus irmãos, prosseguindo, aleluia, Moisés ali então escreve esse texto, e mostrando também não só isso, que a nação israelita era um povo escolhido de Deus. Era um povo escolhido de Deus, e que desse povo ia sair o Messias prometido. Louvado seja o Senhor. Então,
ele mostra que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, plantou um jardim no Éden e colocou ali o homem para cuidar e guardar daquele jardim, e que havia um relacionamento muito bom com Deus. E então, aleluia, o diabo, a antiga serpente, que lá em Apocalipse chama, aleluia, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, ele seduziu e enganou Eva, e então foi ali para atrapalhar a grande obra que Deus tinha na vida daquelas pessoas. Deus deu uma ordem para Adão e Eva: de toda árvore que há no jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o diabo é enganador. Lá em Apocalipse nos diz que ele é o sedutor do mundo, e ele seduziu Eva: olha, certamente não morrerás. É porque Deus sabe que no dia em que você comer do fruto dessa árvore, se abrirão os teus olhos, e serás semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. E ela, olhando e vendo que a árvore era boa para se comer, ela tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido Adão, e ele também comeu. E Adão pecou, e o pecado entrou no mundo, e aí vieram as consequências do pecado. Deus deu uma ordem, e Adão desobedeceu a ordem de Deus. Então vieram as consequências. Eles foram expulsos do jardim. E você já pensou, um pecador vivendo eternamente? Seria um desastre. Então Deus expulsou ele do jardim. Alguém para fazer a redenção do homem, para resgatar o homem da sua vida de pecado. Então a descendência de Caim começou a caminhar por um caminho mau, da violência, do homicídio, da maldade e da poligamia. E então lá na frente a gente vai ver a situação do dilúvio. Mas a descendência de Sete, ela começou a invocar o nome do Senhor. Quando Sete teve um filho que chamou Enos, aí diz a Bíblia que então começou-se a invocar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E da descendência de Sete nasceu Enoque, e da descendência de Sete nasceu também Lameque, que foi o pai de Noé. E Lameque disse que Noé ia consolar o seu povo dos seus trabalhos e da fadiga das suas mãos, nesta terra que o Senhor Deus amaldiçoou. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado, e por causa do pecado veio a morte. Mas Deus começou a levantar uma descendência, uma semente santa, e essa semente era a de Sete. E Deus começou a apontar de onde viria esse descendente, esse povo escolhido, do qual um descendente ia nascer. E então, aleluia, Sete, depois Enos começou a invocar o nome do Senhor. Enoque, a Bíblia diz que andava com Deus, e Deus para si o tomou. Enoque foi levado para o Senhor, muito novo ainda em relação à idade daquela época. E então veio outro descendente, que foi Lameque, e depois veio Noé, filho de Lameque. E diz a palavra de Deus que o pecado se generalizou ali na época do dilúvio. As famílias se corromperam, a maldade e a violência era comum. As pessoas sofriam vendo tanta violência. Os homens se afastavam cada vez mais de Deus. A semente santa se aproximava de Deus, mas os filhos de Caim se afastavam. Mas aí chegou um momento que a coisa ficou pior. Chegamos em Gênesis 6, nos dias de Noé, quando então viram os filhos de Deus
que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. E muita gente interpreta errado este versículo. Diz que os filhos de Deus eram anjos. Não, os filhos de Deus não eram anjos. Moisés não chama os anjos de filhos de Deus. Aqui neste texto, filhos de Deus é a descendência de Sete, a semente santa. Note que não pode ser anjos, porque quem pecou foram os filhos de Deus, ao unir a semente santa com a semente corrupta. E aí o que acontece? Quando Deus vai exortar, Ele fala da seguinte forma, no versículo de número 3 de Gênesis 6, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ué, como é que é esse negócio aí? Os anjos é que pecam e Deus cobra dos homens? Não eram anjos, meus irmãos, eram homens. A semente santa que se corrompeu e se uniu com a semente corrupta. E no versículo 4 diz de novo: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o seu desígnio. Novamente a gente vê que é o homem. Então Deus se arrepende de ter feito o homem. Deus se entristeceu, na verdade a melhor tradução, de ter feito o homem. Isso lhe pesou o coração. Neste momento, nós podemos perceber no texto que em nenhum momento o escritor fala que esses filhos de Deus eram anjos. Então, na verdade, eles eram homens. A humanidade da época, então, estava corrompida. Mas a Bíblia, no capítulo número 6, versículo 8 de Gênesis, diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Irmãos, esse porém é maravilhoso. É como se o autor dissesse assim: olha, o mundo todo está corrompido, mas, porém, Noé achou graça diante de Deus. Mas Noé não se corrompeu, mas Noé continua servindo ao Senhor com sinceridade. Louvado seja Deus. Quem era Noé? O nome Noé significa repouso. Noé, Moisés diz ali em Gênesis que Noé era homem justo, que Noé era homem íntegro entre os seus contemporâneos, e que Noé andava com Deus. O escritor aos Hebreus disse que Noé era temente a Deus, lá em versículo 7 de capítulo 11. E o escritor, aleluia, Ezequiel diz que Noé era um dos homens mais justos de toda a terra. Ele citou 3 homens justos de toda a humanidade, e entre eles estava Noé, que é um homem justo, e também Daniel e Jó, em Ezequiel 14:14. Deus então, vendo que Noé era um homem justo naquela geração, e então Deus faz uma aliança com Noé. Noé, faz uma arca, Noé, louvado seja o Senhor, que eu vou salvar a sua família, eu vou salvar você e a sua casa deste grande dilúvio. Faz uma grande arca e entra nela, porque eu salvarei a sua família. E Deus também ia salvar os animais. O motivo da construção da arca é porque Deus ia derramar um grande dilúvio, e eles precisavam do meio de se salvar desse dilúvio. O dilúvio era um juízo de Deus sobre o pecado da humanidade, e a arca era o meio de salvar essa humanidade de tão grande dilúvio. Louvado seja Deus. Então, qual é a diferença, meus irmãos, entre Adão e Noé? A diferença é que Adão desobedeceu a Deus e Noé obedeceu o Senhor. O texto diz que Noé fez tudo quanto Deus ordenou. Tudo quanto Deus ordenara. E o texto repete isso várias vezes. Sabe por que repete várias vezes? Porque Moisés foi um legislador.
O escritor, ele gostava muito de obediência, de obedecer, de seguir a vontade de Deus. Então ele repete várias vezes que Noé fez de acordo com o que Deus lhe ordenara, e repete todas as vezes. Essa é a diferença de Noé. Aleluia. Pedro também fala que Noé era pregoeiro da justiça. Então Noé não somente fez a arca, mas enquanto fazia a arca, ele pregava a justiça. Ele chamava aquele povo da sua época ao arrependimento, porque vinha o grande dilúvio, e dizia para eles se arrependerem. O escritor Pedro, ele dá mais ainda um detalhe para nós, em 1 Pedro 3,9, ele disse que eles foram desobedientes, aquele povo da época de Noé, ao chamado de Deus, enquanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se construía a arca. Muitos acreditam que a arca foi feita em 120 anos, não é verdade. 120 anos é o versículo de número 3 do capítulo 6, o Senhor fala que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, mas diz aqui o texto o seguinte: e os seus dias serão 120 anos. Não tem lugar nenhum da Bíblia que diz que a arca foi construída em 120 anos. 120 anos é muito tempo. Seriam aproximadamente 2 vidas de pessoas do nosso tempo. É muito tempo para se construir uma arca de madeira. Não foi 120 anos, e se você for ver as datas não batem. Então o que acontece? Deus estava limitando a expectativa de vida do homem naquela época. E se você for ver até o próprio Noé, até o próprio Moisés que escreveu este livro, ele morreu aos 120 anos, muito velho. Então, meus irmãos, e a gente vai observar ao longo da Bíblia que a idade depois do dilúvio, ela foi decrescendo. Na época de Sem, filho de Noé, ele viveu 500 anos. Mais tarde, outro viveu 400. Na época de Abraão, Sara viveu 127 anos. Abraão viveu 175. Quando chegou na época de Moisés, a idade de que Moisés morreu foi 120. A que Josué morreu foi 110. E a idade que Moisés falou que a pessoa já era considerada velha, quando ele escreveu o Salmo 90, ele disse que uns chegam aos 70, e quanto tem muito vigor, vai até os 80, mas então, meus irmãos, nós sabemos que até hoje é difícil alguém passar dos 80 anos, até hoje é muito difícil, você não vê alguém chegar aos 120, então na verdade Deus reduziu a expectativa de vida da humanidade, depois daquele pecado, daquele dilúvio, depois da queda do homem, porque um pecador vivendo muito tempo era complicado. Os primeiros homens de Deus viveram muitos anos, por quê? Porque eles precisavam procriar e encher a terra, porque eles precisavam desenvolver a arquitetura, louvado seja Deus, e a astronomia, e porque também eles tinham uma alimentação saudável, eles eram vegetarianos, mas depois do dilúvio, Deus permitiu que o homem se alimentasse de carne dos animais, e aí os animais começaram a ter medo do homem, medo e pavor do homem, e a fugir do homem. Hoje é por isso que nós vemos os animais assustados, porque o homem olha para o animal e vê nele um churrasco, e aí o animal vai correr, vai fugir. Isso é natural, porque o homem é uma ameaça para o animal. Meus irmãos, então, nós vamos ver essa situação, e essa situação ela é parecida com a palavra de Deus, com a vinda de Jesus. Quando fala da vinda de Jesus, em Mateus diz: daquele dia e hora ninguém sabe, pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, assim também será na vinda do Filho do Homem. O tempo para fazer a arca não eram 120 anos, era um tempo indeterminado.
Por quê? Porque o próprio Mateus diz que vai ser como nos dias de Jesus, ninguém sabe do dia e da hora, era o fator surpresa. Eles não acreditaram na pregação de Noé, e eles não aguardavam o dilúvio, e eles continuaram casando e se dando em casamento, vivendo a vida normal, corriqueira, e quando Noé entrou na arca e Deus fechou a porta, eles não perceberam e veio o dilúvio, era tarde demais. Na vinda de Jesus será surpresa. Você não sabe o dia nem a hora. Você precisa estar preparado. Você precisa de crer agora, nesse tempo que Deus está te dando, nesta longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus esperou nos dias de Noé, enquanto se construía a arca. Se alguém se arrependesse enquanto se construía a arca, se a humanidade se arrependesse enquanto se construía a arca, Deus nem o dilúvio mandaria, mas a humanidade não se arrependeu. E é por isso que nós vemos que Noé e sua família entram na arca, porque Deus mandou Noé construir a arca para salvar a sua família, porque a humanidade não acreditou na mensagem que Noé pregou. Não havia mais pessoas a serem salvas, somente Noé, sua família e suas noras. E então Deus falou para eles, depois que eles terminaram de construir a arca: entra tu na arca, tu e a tua casa. O hebraico não tem uma palavra específica para família. Pode ver que normalmente se fala tu e a tua casa, né? Que são todos que moravam naquela casa. E normalmente incluía até mais do que a família tradicional que nós sabemos hoje. Porque a nossa família hoje é o marido, a esposa e os filhos. Mas naquela época poderia incluir até o escravo, até os servos. Meus irmãos, a primeira coisa que Deus falou para Noé depois que ele construiu a arca é: entra tu e tua família na arca. E por quê? Qual o motivo que Deus está salvando Noé e sua família? Porque te achei justo diante de mim, no meio desta geração. A arca, o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos de idade. O dilúvio, quando a terra secou, a arca ela ficou encalhada no Monte Ararat, dizem que era na Armênia, e ela ficou ali encalhada há muito tempo, até a água secar. Quando a água secou, então Deus falou para Noé e sua família: sai da arca. Quero te dizer um segredo: Noé era um homem que só andava pela direção da palavra de Deus. Entra na arca. Noé entrava. Antes ele disse: constrói a arca. Noé construiu. Deus disse: sai da arca. Noé saiu da arca na hora que Deus falou. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a arca era só um meio para Deus salvar a humanidade. E hoje, qual é o meio para você ser salvo? Somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor Jesus Cristo. Então, para nós trazermos a nossa família para a arca, nós precisamos fazer como Noé. Precisamos começar a pregar para ele: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se arrependam enquanto há tempo, enquanto a longanimidade de Deus está durando. Porque Jesus vai vir um dia e a hora em que nós não sabemos. Então nós podemos, nestes nossos dias, aplicar esse texto à nossa vida desta forma. Noé foi um grande pregador, mas ele só conseguiu salvar a sua família. Mas por quê? É porque Deus não usava? Não. É porque a humanidade não creu. A humanidade estava com o seu coração endurecido. E nós podemos hoje pregar para nossos familiares, para trazer eles para Jesus, para eles serem salvos. Esta arca simboliza Jesus, o meio de salvação, o caminho, a verdade e a vida. Então nós podemos falar para os nossos familiares: venham para Cristo, se arrependam dos seus pecados, para trazer eles para a arca, para eles serem salvos do juízo, para eles serem salvos no fim dos tempos, para eles serem arrebatados com a igreja no dia do grande arrebatamento. Louvado seja Deus. Se você
como Noé, conseguir salvar a tua família, você já fez grande coisa. Se cada um conseguir salvar a sua família, já será uma grande bênção. Louvado seja Deus. Que todos meditem nesta palavra, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e que Cristo vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.